que não entraram na terra prometida por conta da teimosia, por conta do coração. Você se considera uma mulher teimosa? Quem se considera aqui uma mulher teimosa? Eu já fui mais, ainda sou um pouco. Quem aqui se considera teimosa? Quem aqui vai ser corajosa? A minha personalidade é uma pessoa teimosa, questionadora. E você se acha uma mulher teimosa? Me diga aí, pra gente começar a leitura. Ó, a Vânia. Quem mais se acha teimosa? Hoje a Bíblia vai nos alertar sobre isso. Não sejam teimosas. Não endureçam o vosso coração. Só um pouco, Alu. As mulheres tendem a ser um pouco mais teimosas, parece, né? A gente gosta das coisas, parece do nosso jeito. Mas vamos lá, vamos começar. Hebreus 3 diz assim: Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Então ele já começa: meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, nós fomos chamadas, escolhidas por Deus. Olhem para Jesus. Hoje o alerta é: olhe para Jesus. Para quem você está olhando durante esses dias? Para a dificuldade, para a tristeza, para a angústia, para a falta? Para onde você está olhando? Ele está dizendo: olhe para Jesus, pois ele foi fiel a Deus que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se confessarmos a nossa coragem, conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Aqui está falando assim: nós seremos a casa de Deus, nós seremos dirigidos por Deus a qualquer situação, simplesmente só da gente confessar que Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente de eu ir na igreja, ou simplesmente de eu ler a Bíblia, simplesmente de eu ter a religião. Não, Ele está falando aqui que nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Outra versão aqui vai dizer: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O que ele está falando? Ele está falando que a segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santidade até o fim. Então, ou seja, muita gente fala assim: mas eu creio em Jesus e eu creio que Jesus vai me salvar, independente da vida que eu estou levando, independente das escolhas que eu estou fazendo, dos lugares que eu piso, dos lugares que eu ando. Por quê? Porque eu creio em Jesus, eu acredito nele. E a Bíblia está falando que não é bem assim. Você precisa se conservar fiel, você precisa conservar a sua fé e a sua santidade até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Então não é simplesmente: eu creio em Jesus e eu vou ser salva. Ou eu faço muito, ajudo muito, faço muita caridade
e eu vou ser salva. Não é assim que funciona. Você precisa manter a fé e a santidade até a volta de Jesus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Aqui ele está falando lá do povo, dos nossos antepassados, lá no deserto, quando Jesus, Deus usa Moisés para libertar o povo do Egito, que estava sendo escravizado, e ali no caminho até a terra prometida, eles se mostraram pessoas teimosas, pessoas que não perseveraram na fé e que deixaram o seu coração, a sua vontade carnal conduzi-los, e aí eles perderam a bênção. Então, eles foram teimosos, né? E se revoltaram contra Deus. Eles não estavam revoltados contra Moisés, mas eles se revoltaram contra o próprio Deus, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes daria descanso. Eles nunca entrariam na terra onde eu lhe daria descanso. Isso daqui me pegou quando eu estava lendo esse capítulo aqui. Imagina que o Senhor, ele tem um lugar de descanso para você. Imagina que o Senhor, ele tem um lugar de descanso em um relacionamento. Quem quer se relacionar, quem quer casar, quem quer fazer família, formar família, o Senhor, ele tem um lugar de descanso para você em um relacionamento. Só que você teima, não, é isso, quer fazer do seu jeito, quer fazer as suas escolhas. E aí, pelo seu coração teimoso e desobediente, você acaba perdendo esse lugar que Deus tinha para você de descanso. E aí, muitas vezes, você chega numa certa idade e você fala, parece que nunca vai acontecer. Por quê? Porque você é teimosa. Eu falo isso com muita sinceridade no meu coração. Quando a gente quer servir ao Senhor, você precisa entender, ou você vai fazer do seu jeito, ou você vai fazer do jeito dele. Não tem outra opção. Ou você faz do seu jeito, ou você faz do jeito dele. Ou você realmente confia, entrega e descansa, ou você simplesmente nem vai, nem tenta. Porque não vai dar certo. Ou vai ser a sua vontade ou vai ser a dele. A dele é boa, perfeita e agradável. Só que a nossa é o quê? É momentânea, é passageira e é só para satisfazer os desejos do nosso coração, da nossa carne. Então o povo aqui, eles saíram da escravidão do Egito, 40 anos sendo escravizados, vai para um lugar onde o Senhor falou que manaria leite e mel. Só que no meio do caminho, o coração daquele povo faz eles perderem o lugar de descanso. E aí eu parei para pensar, o que a minha teimosia está fazendo eu perder, que seria o meu lugar de descanso? Reflita por um momento aí. O que a sua teimosia está fazendo você perder, que seria um lugar de descanso para você? Que seria um lugar onde você iria ter uma terra que vai manar leite e mel para você. Só que o seu coração endurecido, teimoso, está fazendo você perder este lugar. Será que nós estamos deixando o coração de Deus irado com a nossa teimosia? Muitas vezes o Senhor já disse para nós o que nós temos que fazer, onde temos que ir, como temos que nos comportar, mas nós persistimos e permanecemos teimando, desobedecendo aquilo que Ele mandou que a gente fizesse. Muitas vezes Ele fala, vai para tal lugar que eu vou fazer isso. Aí quando começam as dificuldades, a gente começa, mas como é que Deus me mandou para esse lugar?
mas olha só a dificuldade que eu estou passando. Ou muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Eu já ouvi isso. A pessoa fez uma escolha errada em relação ao financeiro, não funcionou, não deu certo, quebrou, ficou com dívida. Ah, mas por que Deus mandou fazer isso? Quem foi que disse que foi Deus que mandou você fazer isso? E não foi você que se precipitou na sua vontade. Então aqui o Senhor está fazendo um alerta para nós. Aquele povo saiu da escravidão, comia cebola, comia comidas ruins, estava indo para uma terra que manava leite e mel, que as frutas eram grandes, a terra era abençoada, só que existia um caminho para chegar até lá. E o coração desse povo fez com que eles perdessem. Eu acredito que a trajetória para chegar na Terra Prometida não era 40 anos, era um tempo curto, uma semana, 15 dias, no máximo. Mas o Senhor começou a observar o coração daquele povo e pensou: se eles chegar na Terra Prometida, na terra que eu tenho para eles, com esse coração, eles vão destruir a terra. Eles vão amaldiçoar a terra que eu tenho para eles. Por quê? Porque a bênção na mão da pessoa errada, com o coração errado, vai se tornar maldição. Por quê? Porque você vai destruir aquilo. Então, muitas vezes o Senhor não te deu ainda o homem que você espera, o trabalho que você espera, não te deu a condição financeira que você espera. Sabe por quê? Porque você vai se destruir e vai destruir o que Ele tem para te dar. O Senhor colocou Adão e Eva no deserto, no jardim. E o que eles fizeram com o jardim? Não souberam usufruir daquilo. Entende? Então nós precisamos parar e pensar: o que o meu coração teimoso, a minha desobediência está fazendo eu perder de descanso? Continuando, verso 12. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e tão descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Então, quando você perguntar algo para Deus e Ele te responder, não seja teimosa. Não endureça o seu coração. Agradeça. Muitas vezes a gente ora: Pai, que seja feita a tua vontade. Mas a gente quer fazer a nossa o tempo inteiro. Pai, que o Senhor direcione isso. Mas aí quando o Senhor dá a direção, o que a gente faz? Vai lá e faz do nosso jeito. E aí nós estamos perdendo o descanso. E aí nós estamos perdendo a bênção que Ele tem para nós, a terra prometida. Existe uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel para mim e para você. E já era para a gente ter chegado nela, há muito tempo. Eu tenho muita convicção disso quando eu olho para a minha vida. Eu falo: já era para eu ter chegado na terra que manda leite e mel. Já era para eu ter chegado em outro estágio da minha vida. Porque se tem gente que está no estágio mais avançado, eu também poderia estar. Sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho predileto. Deus, Ele quer abençoar todas nós. Agora, por que a outra, a pessoa já está lá na frente e eu estou aqui atrás? Por causa do meu coração, não é por causa de Deus. É por causa do meu coração, é por causa da minha teimosia, da minha desobediência. Então, quando eu olho para a minha vida, eu tenho convicção que não era para eu estar nesse estágio, era para eu estar em outro estágio, só que eu não estou lá por conta da minha desobediência e da dureza do meu coração. Agora, o que você está perdendo por causa da dureza do seu coração? Por causa do orgulho, da soberba, do egoísmo, da teimosia, do pecado. Continuando, quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra Ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito.
Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. Vocês têm noção disso? Que aquelas pessoas saíram vivas do Egito, mas morreram no deserto. Morreram no deserto. Não chegaram onde deveriam ter chegado. Isso é forte. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Meu Deus, essa palavra pega, né? 40 anos escravizados, sem descansar, sem comer direito, sem dormir direito, sem receber o que era direito pelo seu trabalho, indo para um lugar de descanso. Meu Deus, indo para um lugar descansar, comer o melhor da terra, ter uma terra boa para plantar, para criar seus filhos, mas morreram no deserto. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Por quê, Bia? Porque não tiveram fé. Porque toda hora que tinha sede, Moisés, você trouxe a gente para o deserto para morrer de sede. Lá no Egito a gente tinha água. Moisés, você trouxe a gente para morrer de fome no deserto. Lá no Egito a gente pelo menos tinha cebolas para comer. E o Senhor mandando maná do céu. E eles querendo as cebolas. O Senhor fazendo sair água da rocha, de lugares improváveis, água doce para eles beberem. E eles querendo a água lá do Egito, que com certeza era uma água suja, uma água que não era saudável. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor te trouxe para essa jornada, para você chegar num lugar de bênção, num lugar de prosperidade, de plenitude. O Senhor morreu na cruz, João 10:10, para a gente ter vida e abundância. E aí Jesus ele vem, morre por mim e por você, para a gente ter uma vida abundante. Não que a gente não vai passar dificuldade, não é isso que eu estou falando. Mas na primeira dificuldade, Jesus, para que o Senhor me chamou para esse ministério? Olha só as dificuldades que eu passo. Para que o Senhor me chamou para falar para as mulheres? Olha as dificuldades que eu enfrento. Jesus, por que a minha vida financeira não acontece? Por que a gente não tem dinheiro sobrando? Por que a gente não consegue comprar a casa que a gente quer? É assim que a gente faz, igual o povo fez. A gente quer, a gente entra, aceita Jesus, começa a caminhada, mas na primeira dificuldade a gente começa a confrontar Jesus. Começa a confrontar Deus. É assim que a gente faz. Então eu queria que você pensasse que existe um lugar de descanso para mim e para você. Existe um lugar de abundância para mim e para você. Assim como o Senhor tinha um lugar de descanso para aquele povo. E aqui vai falar, sobre não endurecer o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes, a ponto de se tornarem insensíveis a palavra de Deus, ou aos apelos do Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão já não serão prioridades nossas. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco indefinidamente, se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Existe um ponto do qual não há retorno. Existe um ponto a qual não há mais retorno. Porque chegou um momento que o Senhor falou, eles não entrarão. E eles não entraram. Eles morreram no deserto. Não é para a gente morrer no deserto. Nós podemos florescer no deserto. E o Senhor, Ele está dizendo isso para nós. Você pode florescer no deserto.
Quem crê nessa palavra? Que você pode florescer no deserto. Ontem eu ouvi essa palavra. Isaías 35. O deserto é o lugar solitário, e o lugar solitário se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então ele está falando: o deserto e a terra seca se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Você pode florescer no deserto, não precisa morrer no deserto, você pode florescer aí. Mas o que vai determinar o seu final vai ser a sua postura, vai ser o seu coração, vai ser a forma que você recebe aquilo que o Senhor fala para você. Como é que você está recebendo aquilo que o Senhor está falando com você? Você está endurecendo o seu coração ou você está abrindo o seu coração? Existe um lugar de descanso para mim e para você. E nós só vamos chegar lá se nós mantivermos fé e santidade. Se na hora da dificuldade a gente continuar olhando para Jesus. Na hora da luta a gente continuar olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, mantenha o alvo, meu alvo é Cristo. Olhe para Jesus, permaneça olhando para Ele. E vamos colocando os pedidos de oração. Coloque os pedidos de oração, se alguém tem algum pedido de oração específico para nós orarmos e terminarmos o nosso devocional. Filipenses 3, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana graça. Tá doendo? Olhe para o alvo, Jesus. Está sofrendo? Olhe para o alvo, Jesus. Está na escassez? Olhe para o alvo que é Jesus. Está em crise financeira? Olhe para o alvo que é Jesus. Está em crise no casamento? Olhe para o alvo que é Jesus. O que a palavra está falando sobre essa área da minha vida? O que Jesus está falando sobre essa área da minha vida? O que Jesus está falando sobre a minha vida financeira? É isso que Jesus está falando. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não crê e não vive o que está escrito nela. Quando eu leio a Bíblia, eu falo: Senhor, eu quero viver o que está escrito aqui. Eu quero viver o que está escrito aqui. Eu quero ser a prova dessa palavra. Eu quero que as pessoas falem: tá todo mundo em crise. Mas elas olham e falam: por que a fulana não está em crise? Por que a Bíblia não está em crise? Por quê? Porque eu vivo pela palavra. Tá todo casamento tá fracassado, tá todo mundo em crise no casamento. Por que o casamento dela não tá? Todos os filhos, os jovens são rebeldes. Por que o filho dela não é? Por quê? Porque a gente vai viver pela palavra. Não é só um livro que você lê e bota na estante. É um manual de vida.